Bom, Daniela, outra querida amiga dos meus tempos de correspondente, nós queremos muito ouvir você, né? Mas antes de falar com a jornalista, né, eu quero a sua experiência pessoal, né? Quantos anos você está aí e como é que foram esses últimos dias? Foram muito diferentes de tudo que você viveu? Oi, Gaspar. Oi, todo mundo. Obrigada por perguntar isso. Nesse momento, inclusive, que a gente está gravando, meu coração está batendo um pouco mais forte porque eu acabei de escutar sirenes antibomba na cidade próxima a mim. Até liguei meu celular um pouquinho para ver. Não é na minha cidade, mas é na cidade do lado e eu ouvi as sirenes e o bum, e o barulho do sistema antiaéreo Domo de Ferro que interceptou provavelmente um míssil, a foguete lançado pelo Hamas agora, nesse um minuto atrás. Então, essa é uma palhinha do que tem sido a vida em Israel nos últimos 10 dias e mais, né? Nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, desde que o Hamas está no poder na faixa de Gaza. A vida de boa parte dos israelenses é um inferno. As pessoas precisam passar muito tempo em abrigos antiaéreos, porque a qualquer momento pode ser lançado um foguete, uma bomba contra Israel. E eu estou aqui há 20 anos, como você falou, no total uns 22 anos morando em Israel, ininterruptamente 20 anos. E eu nunca passei por uma semana como na semana passada. Essa foi a semana em que eu tive mais medo na minha vida. Foi a pior semana da minha vida. Não só com as notícias e os horrores de tudo que está acontecendo em Israel e também na faixa de Gaza, mas também um medo físico, um medo pessoal, né? Porque o que aconteceu, o ataque terrorista que aconteceu na fronteira com a faixa de Gaza, com comunidades que eu fui diversas vezes lá, conheço muitas pessoas lá, lugar lindo, maravilhoso. O que aconteceu com 1.400 pessoas mortas barbaramente abriu um precedente de que todos os israelenses conseguem pensar em outras possibilidades do que possa acontecer com eles aqui. Não na fronteira com a faixa de Gaza, mas em algum outro lugar. Eu, por exemplo, minha cidade fica a uns 10 quilômetros, talvez um pouco menos, da fronteira, se é que há uma fronteira, mas da divisória com a Cisjordânia. E eu não consigo imaginar, ou até consigo imaginar, o que pode acontecer caso seguidores do Hamas ou de grupos terroristas que né, imitam ou que têm inspiração no Hamas resolvam imitar, né, o que o Hamas fez há 10 dias atrás, 12 dias atrás. Portanto, esse é o pior momento da minha vida em que eu tive, inclusive, que tomar calmante e não só eu, todas as pessoas que eu conheço. Inclusive, os médicos disseram que calmante agora você pode comprar, não precisa nem mais de pedir, como é que chama? Pedido Receita. para ir para a farmácia, receita. Então, essa é a situação nesse momento, Gaspar. Como é que foi aquele sábado, resumidamente? O sábado em si. O sábado foi terrível. Eu acordei com um alerta antibomba, às 7:30 da manhã, num Shabat, né, que é o dia de descanso judaico, e era um feriado também, último feriado da festa dos tabernáculos, né? Então, 7:30 da manhã, acordei com sirene antibomba. Não é normal 7 horas da manhã, 7:30 da manhã, num sábado. E eu fui imediatamente para o quarto protegido da minha casa. Eu tenho a sorte de a minha casa ser um pouquinho mais moderna e ela tem um quarto protegido de concreto dentro da casa, que é obrigatório nas construções mais modernas. E, por acaso, esse quarto é o quarto onde a minha filha dorme. Não por acaso. Eu quis que ela ficasse dormindo nesse quarto. Então, eu saí do meu quarto, fui para o quarto protegido, que tem uma porta grossa, assim, a janela, também tem que fechar a janela de ferro e tal. E acordei ela às 7:30 da manhã e falei, está tendo ataque. E achei que ia ficar só por isso, porque, como eu falei, há 15 anos, mais de 15 anos, 18 anos, o Hamas lança ataques periódicos e indiscriminados contra Israel, quando dá na telha. Mas nesse caso eu comecei a ver na internet que é um pouco diferente. Comecei a ver pessoas na rádio ao vivo falando, dando entrevista na rádio e falando, estão entrando na minha casa, estão matando todo mundo lá fora. O que eu faço? Pelo amor de Deus, alguém vem me buscar. Isso às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Portanto, foi aí que começou o pesadelo e foi realmente, como eu falei,
se foi a pior semana da minha vida, o sábado foi o pior dia da minha vida. Bom, vamos analisar o conflito, né, que já dura 12 dias, que acumula mais de 4.000 mortos, né, cerca de 1.400 em Israel, e escalando a 3.000 entre os palestinos da faixa de Gaza e subindo, né? E eu queria falar um pouco não só sobre o impacto das bombas, né, mas sobre a guerra midiática, né, de narrativas, que sempre existiu, na verdade, quase sempre com falsidades de parte a parte, inclusive, né? Mas que nessa era digital da informação e da desinformação tem uma dimensão e uma importância muito maior, né? Afeta a diplomacia, a movimentação dos governos, né? E o jornalismo, que é a nossa praia aqui, né? Como é que vocês têm acompanhado tudo isso? Quem pode começar? Acho que eu posso começar. Porque eu tenho, quando vocês me convidaram para vir aqui e eu vi que o primeiro assunto era esse, eu pensei muito e cheguei à conclusão que eu não tinha quase nada a dizer sobre isso. Quase nada por quê? Porque o meu conhecimento sobre a situação Israel-Palestina é pequeno, né? Obviamente, como jornalista eu leio os noticiários, acompanho tudo que posso acompanhar, mas é pequeno. E em segundo lugar, porque justamente isso que você mencionou, nós estamos vivendo um tal momento de fla-flu, como se diz aqui no Brasil, quer dizer, de disputa de narrativas e de opiniões, que a terceira possibilidade, que é na qual eu me encaixaria, quer dizer o seguinte, olha, eu penso, veja bem, não é bem assim nem assado, fica parecendo uma infantilidade de um lado e uma falta de coragem de outro. E eu não é, no meu caso, nem uma coisa nem outra, eu realmente não tenho muito a acrescentar. O que eu tenho a dizer, eu acho, é que a quantidade de especialistas na Palestina, em Israel, no conflito, sobre o Hamas, que surgiram da noite para o dia, é a clara revelação, notadamente na imprensa brasileira e nas redes sociais, de que nós estamos vivendo um momento em que se perdeu completamente a estribeira. Quer dizer, não há mais aquela coisa que no passado havia, de que jornalista que falava sobre o assunto conhecia minimamente o assunto. Ou tinha ido para lá como correspondente, ou estudou o assunto, né, ou debateu. E hoje a coisa é assim, você tem que se posicionar e tomar um lado, né, e diante disso, qualquer observação menos entusiasmada, radical e definitiva, né, vamos dizer assim, sinônimo de falta de coragem. Então, eu acho que um mínimo de bom senso é que aqueles que não entendem do assunto, e nesse grupo eu me coloco, melhor não extrapolar e não avançar além dessa constatação sobre isso, em relação ao comportamento da mídia, sem dúvida. Eu só cito para encerrar uma coisa que é a BBC, e isso saiu na imprensa aqui largamente, ela não menciona, não define o Hamas como um grupo terrorista. E essa é uma discussão intensa no Reino Unido e ela tem uma posição muito clara sobre isso. Ela diz que nosso objetivo é apresentar os fatos e as decisões, as conclusões ficam para os espectadores, né? Quer dizer, se a BBC, que é um parâmetro de imprensa razoável, né, com tradição de independência de um lado e de equilíbrio do outro, tem esse tipo de atitude, por que é que todas as pessoas têm que definir se o Israel é terrorista, se o Hamas é terrorista e se isso, a ação absolutamente absurda que aconteceu contra Israel justifica uma reação no mesmo grau e aí a gente entra na discussão. E o problema, né, Marcon, é que a própria palavra terror e terrorista, ela adquiriu um peso, né, que ela meio que já desqualifica o resto da discussão, né? Pois é. Eu até separei aqui, um amigo me mandou hoje, é um texto meio que é de um artigo de opinião do New York Times, né? Diz o seguinte, que na era em que a gente vive, as pessoas são levadas a crer que devem postar opiniões simplistas por medo de que pensem que elas não estão suficientemente informadas, né? Ou que não se importam. Ou então, diz o texto, que a sua bússola moral está desmagnetizada. E aí as pessoas postam coisas que não dizem, que não tem nada a ver exatamente com o que elas pensam ou com o que elas sabem, né? E isso barateia o discurso e atrapalha o entendimento, né? Fecha o texto. São slogans disfarçados de clareza moral. É meio por aí, Fred? Eu acho que sim, e considero que em toda guerra a primeira vítima é a verdade.
Porque isso, como o Paulo falou, é difícil hoje em dia, pela mídia, as redes sociais, você tomar uma postura. Se você não está por dentro do assunto e do conflito, que, segundo comentaram, vai para 2 décadas e que há 19 anos houve sempre ataques de Hamas com resposta de Israel, você tem que estar muito por dentro da verdadeira situação. Até para qualificar se é terrorismo ou não é terrorismo, se um partido como o Jihad formou parte de um governo da Palestina ou dos árabes defendendo um pensamento, uma ideologia, mas além da religião. Eu acho que esse tipo de posturas até ganhou a América Latina. E você sabe muito bem, na Argentina, por uma grande comunidade de famílias de Israel, no Chile, que é a primeira comunidade internacional da Palestina. E tomaram uma postura que me parece meio fútil, até liviana, de falar, a gente apoia ou é um lado ou é outro. Hamas, porque é de esquerda, ou apoia Israel, porque é de direita, ou porque tem o apoio do governo dos Estados Unidos e demais. Eu acho que isso é de uma futilidade muito grande. E não pode ser definido desse jeito. E quando a gente pega um fato jornalístico, um fato, como aquela explosão daquele hospital ontem, né? Eu assistindo a BBC, a CNN Internacional, teve uma hora que dava para ver que estava todo mundo perdido, absolutamente perdido, e ao mesmo tempo colocando tarjas, afirmando coisas. Ataque israelense, ou o ataque foi da Jihad Islâmica, uma coisa meio perdida, atribuindo informações ao governo palestino. Aí daqui a pouco, não é o governo palestino, é o Hamas. É o governo palestino que é do Hamas. Você via as tarjas mudando a todo momento. E aí logo depois vem a questão. Aí imediatamente, né, meninas, a reação já mexe com a diplomacia. Joe Biden não foi mais para a Jordânia, já não conversou mais com os países árabes, né, por um lado. Aí o presidente americano vai para Israel e fala que parece que teria sido do outro lado, se referindo a palestinos. Como é que vocês estão acompanhando isso tudo, meninas? Vamos para a Janaína primeiro, que não falou ainda. Bom, Gaspar, primeiro eu queria dizer que aqui na Argentina, como bem disse o Fred, está a maior comunidade judaica na região e como ele lembrou também, que é importante dizer, talvez muitas pessoas não saibam, no Chile, aqui do lado, a maior comunidade palestina. Nessa quarta-feira, houve aqui em Buenos Aires ameaças de bomba nas embaixadas dos Estados Unidos e de Israel. A comunidade judaica vive em estado de alerta aqui na Argentina. Isso, obviamente, tem um reflexo, né, na cobertura que a imprensa argentina faz do que está acontecendo, desse conflito no Oriente Médio. Também estamos em plena campanha eleitoral e o favorito nessa eleição argentina para a presidência é o candidato da extrema-direita Javier Milei, que já disse publicamente que os 2 alinhamentos principais dele, se for eleito presidente, serão com Israel e com os Estados Unidos. Então, todos esses elementos, obviamente, eles têm um reflexo na cobertura da imprensa argentina, especificamente nesse momento. É importante lembrar, acho que a Argentina é um caso especial nesse contexto de guerra. Dito isso, obviamente, eu acho que a cobertura está num ritmo vertiginoso. Em muitos momentos, né, a gente vê o que você dizia, né, que os próprios jornalistas que estão em campo estão sem entender ou tentando esclarecer, mas também sem ter os elementos para esclarecer. E eu concordo plenamente com o que você disse sobre o impacto disso na diplomacia. Lembrando que também nessa quarta-feira o Brasil, que preside o Conselho de Segurança da ONU, não conseguiu aprovar finalmente uma resolução sobre o conflito por um veto justamente dos Estados Unidos. Quer dizer, o que aconteceu, o ataque do Hamas a Israel, ele foi inédito, né? Uma coisa que nunca se viu, como a Daniela, que há 20 anos nunca viveu nada parecido. E numa época que a gente também nunca viveu uma coisa dessa dimensão na era digital, em que tem essa... Como é que você tem acompanhado, Daniela,
esse assunto que nós estamos falando aqui. Quer dizer, a própria imprensa meio perdida, né? E as autoridades e os governos tomando partido, todos os países árabes dizem que o míssil era de Israel e ponto, e vice-versa, né? Olha, eu acho muito complicado, bons tempos aqueles que a gente trabalhava em redação de jornal e que saía o jornal uma vez por dia só e que a gente tinha até um certo horário para conseguir apurar e escrever um pouco melhor o texto que vai sair no dia seguinte e não ter que ficar publicando a cada minuto com medo que o outro canal, que o outro site vai publicar antes. E, como vocês falaram, medo dos jornalistas de acharem que ele não entende do assunto, que ele está deslocado, que ele não sabe. Então vai, dá logo uma opinião e fala logo e publica logo. Isso é muito perigoso, justamente pelo que a Janine estava falando antes, né? Porque influencia no mundo real, né? Palavras influenciam no mundo real.